Muito bem, Porto Velho recebeu neste final de semana um seminário chamado Nas Trilhas da Renovação, de autoria de Roberto Crema, que é o reitor da Universidade Internacional da Paz e ministrou esse seminário com a participação da Universidade da Paz daqui de Rondônia. É a segunda vez que o senhor vem aqui, eu sei que tem uma agenda muito cheia e com certeza quando vem traz boas informações. Quando você fala em renovação, nós estamos falando especificamente em quê? Que tipo de renovação humana a gente deve passar para o ser humano hoje? Bem, não é difícil constatar que nós vivenciamos uma crise global. Não é só em Rondônia. Eu creio que nós podemos verificar pelas manchetes dos jornais, por qualquer noticiário, que há uma crise de cunho social, cultural, ambiental, e que pede por uma resposta da inteligência humana. Nós consideramos que a crise é uma oportunidade de uma aprendizagem, de uma evolução e de uma renovação. Nós sabemos que vamos atravessar momentos difíceis na humanidade, porque essa é uma crise que é paradigmática, ou seja, tem a ver com a visão e cosmovisão dos últimos séculos. E não é com a visão, a lógica que inventou o problema, que nós vamos resolver a crise. Na Unipaz, que é a terceira universidade da paz criada no mundo, nós partimos do princípio que é através de um outro paradigma, mais integrado, mais vasto, que nós poderemos responder inteligentemente e transmutar a crise em crescimento. E esse paradigma é de integração, é um paradigma que nós chamamos de holístico. Portanto, essa renovação pede por uma nova ótica, uma nova visão, uma nova ética, sobretudo a integração da razão com o coração, da sensação com a intuição, do existencial com o essencial, do material com o sagrado. Essa tem sido a nossa conspiração, tem sido o desafio que há 27 anos nós trilhamos. O senhor falou aqui da necessidade de uma inteligência. Com certeza essa inteligência, nós não estamos falando apenas da acadêmica, mas de uma inteligência emocional. O ser humano hoje, dentro desse contexto que o senhor citou aqui de conflitos, ele estaria preparado para abrir o coração, para ter essa inteligência emocional, para aceitar essa renovação, pelo menos vê-la como algo concreto que pode ser aplicado à sua vida? Sem dúvida, mesmo porque quando uma espécie encontra-se ameaçada de extinção, e é o nosso caso, mecanismos intrínsecos biológicos são acionados. E essa inteligência, que, como você expressou bem, ela é plural, não se trata apenas de uma inteligência cognitiva que nós desenvolvemos nas academias convencionais, nós precisamos desenvolver uma inteligência emocional, uma inteligência relacional, uma inteligência onírica, uma inteligência hermenêutica que nos possibilite interpretar a nossa existência, as nossas crises, e uma inteligência espiritual. Hoje nós falamos, no fronte da ciência, de uma inteligência espiritual. Em última instância, o que nós propomos na Unipaz, através dos nossos programas, a partir de uma ecologia individual, social e ambiental, é desenvolver a inteligência integral. Nenhuma mente meramente especializada pode responder a um problema que é global. Hoje nós vivenciamos uma mundialização e apenas uma inteligência integral pode responder a um desafio global. E inteligência, é preciso lembrar que essa palavra significa etimologicamente inteligere, ou seja, ler dentro das coisas. Nós aprendemos apenas a ler fora, no exterior, uma visão meramente superficial. E na Unipaz nós buscamos, através do desenvolvimento da inteligência integral, facilitar que a pessoa possa penetrar no íntimo de si, do outro, da coletividade, da natureza e do próprio mistério. Seria o princípio da autorreflexão. Seguro, é uma reflexão que precisa iniciar a partir do interior, auto, né? Porque nós somos educados convencionalmente apenas para o ego, que é o superficial. O ego, como dizem os sábios, é o melhor empregado e o pior patrão. Apenas se nós somos capazes de cativar as forças do ego, através de uma inteligência transcendente, uma inteligência que na ciência nós denominamos de transpessoal, que é uma forma científica de nos referirmos ao sagrado, ao transcendente.
Apenas dessa forma poderemos realmente nos abrirmos para essas trilhas da renovação. Ok, a gente falou aqui Universidade da Paz, o senhor é o reitor dessa instituição internacional. Como funciona essa universidade, o que ela se propõe? É exatamente isso que o senhor está defendendo aqui? Sim, nós falamos há 27 anos que precisamos de considerar uma ecologia integral, ou seja, uma ecologia que seja ao mesmo tempo individual, social e ambiental, mas que inicie no interior de nós mesmos. Isso é bastante óbvio. Não haverá paz no mundo se nós não começarmos no interior de nós mesmos, no interior desse pedacinho de praça pública que cada um de nós encarna. Se nós não lograrmos aí um pouco mais de completude, de integração, de paz, de amor, de cuidado, aonde poderemos ser agentes desse cuidado e dessa paz? Então, essa é a nossa proposta. Nós somos uma universidade que complementa aquilo que as universidades convencionais não são capazes de prover, porque a educação convencional foi modelada por um paradigma do racionalismo científico que no século XVII foi um grito de inteligência humana que nos trouxe a consciência da diferenciação e da razão, quando na época nós sabíamos, nos momentos obscuros da Idade Média, a ciência era reprimida em nome de algo que confusamente chamávamos de Deus. E nós então enaltecemos a razão. Século XVIII, o iluminismo, achávamos que a razão iria iluminar tudo. Século XIX, já esse modelo começou a se esgotar. Século XX, 2 guerras mundiais e 300 outras guerras menores. Século XXI, nós iniciamos com a face do terror, do fundamentalismo, não só religioso, mas mercadológico. Ora, isso significa que a educação convencional, modelada por esse paradigma, se esgotou. Só por esse paradigma? Se esgotou. E nós precisamos manter o positivo desse paradigma, mas abrir os horizontes. E a transdisciplinaridade se resume nessa dialogicidade, é o diálogo da ciência com a filosofia, com a arte e a espiritualidade. Se nós não formos capazes de um diálogo dessa natureza, encontra-se em risco o futuro das novas gerações. Bem, eu vou conversar agora com a Zilma, que coordena a Unipaz aqui em Rondônia. Você viu, acabou de ver a entrevista com o Roberto Crema, que é o reitor internacional. E a Unipaz em Rondônia, como é que está? Como é que foi esse seminário? Então, Alexandre, obrigada mais uma vez pelo teu apoio. Para a gente foi algo inovador, foi algo renovador, porque esse módulo do Roberto, quando ele fala das trilhas da renovação, o desafio da autoria, ele nos faz entender quem é o autor da sua história, o que você já escreveu, como está escrito, que desenho você fez para você mesmo. Então ele nos traz a uma viagem interna. Uma reflexão mesmo. Uma reflexão e fazendo com que você possa olhar e ampliar os teus horizontes. Foi maravilhoso. Muito bacana. E novidades aqui para frente, Zilma? Então, nós estamos aí com um workshop de Paraná, com um médico que vem trabalhar a saúde em constelação familiar, que vai ser no 13, 14 e 15. E nós estamos também com uma turma de formação de constelação familiar, para quem quer aprender a didática, que vai ser agora 4, 5 e 6 de outubro. Ok. Para o meu público que possa eventualmente não saber o que é uma constelação familiar, explica. Então, a constelação familiar é uma organização de emaranhamentos de uma ordem familiar. Seria uma organização de ordem sistêmica, onde você tem alguma dificuldade que sobressai e que você não consegue alavancar a vida. A constelação é uma terapia imediata que faz com que você possa dar esse passo. Ou seja, renova obstáculos que talvez venham aí há alguns anos te atrapalhando na vida. Exatamente. Às vezes você está num ponto, ou a prosperidade, ou o relacionamento, ou brigas em família, e você não sabe de onde vem. Com a constelação você consegue trazer luz e alavancar a vida. Muito bacana. Eu recomendo, eu conheço bem o que é a constelação, tem resultados fantásticos. Então nós teremos aqui 2 eventos, um em Ji-Paraná, um em Porto Velho. Isso mesmo. Só reafirmando as datas. 4, 5 e 6 em Porto Velho, que é uma formação, e 13, 14 e 15, que é um workshop com o médico, o Dr. Miguel Chiavo, argentino. Ok, então vamos deixar só o contato para os interessados.